Oi, pessoal! No vídeo de hoje de português, nós vamos estar falando sobre a leitura do livro A Extraordinária Jornada de Edward Tulane. Inicialmente, a gente vai contar de uma maneira geral como que é essa história e depois a gente vai fazer um resumo de capítulo a capítulo para a gente entender cada historinha aí dentro da história geral de Edward Tulane, tá bom? Então, era uma vez um coelho de porcelana, o Edward, e uma menina, a Abilene, que gostava muito dele. O coelho saiu em viagem pelo oceano, caiu no mar e foi resgatado por um pescador. Viu-se enterrado sob o lixo e foi desenterrado por uma cadela. Viajou por muito tempo com mendigos e por um breve período trabalhou como espantalho. Era uma vez um coelho que gostava muito de uma menina e a viu morrer. O coelho chegou a dançar nas ruas de Mênfis, que era uma cidade, teve a cabeça quebrada num restaurante e colada por um restaurador de bonecas. E o coelho jurou que nunca mais cometeria o erro de amar. Era uma vez um coelho que dançava num jardim da primavera com a filha da pessoa que gostava muito dele no início da história, a filha de Abilene. A menina balançava o coelho e dançava em círculos. Às vezes os dois dançavam muito rápido, como se estivessem voando. Era como se os dois tivessem asas. Era uma vez, que maravilha, um coelho que reencontrou o caminho de casa. Então, começando aí a historinha para a gente entender um pouquinho mais no detalhe, também de uma forma resumida. Moravam na rua Egito, numa grande e refinada casa. Pelegrina, que era a avó de Abilene, a menininha. Pelegrina era responsável pela existência de Edward Tulane. Edward Tulane era o coelho de porcelana com roupas de seda, relógios de bolso de porcelana, orelhas flexíveis, finos sapatos de couro, braços e pernas articulados, quer dizer, se moviam. Moravam também nessa casa, além de Pelegrina, Eduardo e os pais de Abilene e a própria Abilene, que era menina e que ganhou da sua avó Pelegrina Eduardo no seu aniversário de 7 anos. Os dias de Edward se passavam sem acontecer nada de extraordinário. Era assim dia após dia, até que Rose, o cachorro da vizinha, uma boxer, pegou Edward na boca e o sacudiu até que a mãe de Abilene parou com isso quando percebeu. Nesse momento, a empregada acabou pegando o Eduardo para limpá-lo e deixando-o num lugar inusitado, quer dizer, diferente, na estante e no meio de todas as bonecas no quarto de Abilene. Ela também, sem querer, a empregada, acabou aspirando o relógio de bolso de Eduardo, sem perceber. Mas aí, quando a Abilene encontrou Edward, depois de tanto procurar, ele estava sem o relógio de bolso. Mais tarde, a Abilene encontrou o relógio dentro do aspirador de pó. O caso Rose e o incidente com o aspirador de pó foram os grandes dramas de Edward, até a noite de aniversário de 11 anos de Abilene, quando o navio foi mencionado. Que navio? O navio qual faria uma viagem, o navio que se chamava Queen Mary. Quem faria uma viagem? O pai, a mãe, a Abilene e Edward fariam essa viagem até Londres. Nessa noite, Pelegrina avó contou uma história antes da Abilene dormir. A história começava como uma princesa muito bonita, que não amava ninguém e nem dava importância para o amor, embora muita gente gostasse dela. Um príncipe do reino vizinho, que tanto gostava dessa princesa, acabou dando um anel para que ele casasse com a princesa. Mas ela, de raiva, acabou engolindo o anel e, nesse momento, ela saiu correndo pela floresta adentro. A princesa, então, encontrou uma cabana no meio dessa floresta. E essa cabana era de uma bruxa, que nem se preocupou com os luxos e caprichos da menina, que falava, eu sou a princesa, eu sou toda poderosa, né? E ainda por cima, a bruxa acabou transformando-a num javali. E aí os homens do palácio, que já estavam famintos de tanto procurar a princesa, acabaram se deparando com o javali. Então eles tiveram a ideia de levar ele para poder fazer para um jantar, para eles comerem. E aí, a cozinheira, inusitadamente, de repente, sem perceber, a cozinheira do palácio, acabou encontrando um anel do javali, lá dentro do javali. Não entendia nada, né? Porque ela não soube o que aconteceu. Nesse momento, a vovó explicou para a Abilene que o final não foi feliz porque nunca houve amor na história dessa princesa.
Bom, então, no dia seguinte, os preparativos para a viagem de navio à Inglaterra começavam. E o baú, com todas as roupas finas de Edward, a Bilene já separava, mas sempre consultando Edward. Todos no navio, quando chegou o dia da viagem, as pessoas no navio olhavam para Edward e queriam segurá-lo, mas, em específico, dois irmãos, Martim e Amos, mostraram um interesse especial pelo coelho. De repente, esses irmãos tiraram as roupas de Edward, começaram a jogar o Edward de um lado para outro, e Abilene no meio querendo pegá-lo. O relógio de bolso caiu até os pés de Abilene, e de repente, num piscar de olhos, sem perceber, o coelho havia sido lançado ao mar. O coelho tentou avistar Abilene, afundando cada vez mais, e não conseguia. E aí ele avistou Abilene pela última vez. Os olhos azuis de Edward viram a água azul virar verde, depois azul de novo, e foi afundando cada vez mais. E lá no fundo do mar, Edward ficou com a cara para baixo, com a cabeça enfiada no lodo e com muito medo, como mostra aí a figura. Edward achava que logo a Bilene iria chegar, iria voltar. Mas se passaram dias, semanas, meses e nada acontecia. E ainda pensava na linda princesa que se transformara num javali. Foi quando no 297, no dia 297, veio uma forte tempestade que fez Edward rodopiar, ir água acima, adentro, abaixo. E aí, nesse intervalo, foi quando uma grande rede de pescador o pegou junto com os peixes. Foi quando o velho pescador percebeu que Edward era um coelho de brinquedo e resolveu levá-lo para Nelly consertá-lo. Lawrence era o velho pescador, adorava carregar Edward nos ombros. Nelly, a senhora e esposa de Lawrence, adorava cozinhar e amou Edward e imediatamente tratou de dar nome ao coelho, só que ela acabou chamando de Susana. Nelly também acabou tratando de preparar várias roupas para Susana, né? Como assim ela chamou. Assim, Edward Tulane virou Susana. Nelly fez várias peças de roupa simples e reconstituiu Edward, as orelhas, as pernas, né, as articulações, né. Como Nelly passava grande parte do dia na cozinha, pois ela adorava cozinhar, colocava a Susana para ouvir sobre seus filhos, né? Lolly, que era a secretária, Ralph, que estava no exército, e Raymond, que morrera de pneumonia com apenas 5 anos. Nelly sempre chorava quando se lembrava dele. À noite, Lawrence, Nelly e Susana, que sentava num caldeirão velho de madeira, sempre jantavam juntos. Todas as noites, após o jantar, Lawrence colocava Susana em seu ombro para tomar um pouco de ar fresco, igual como foi a primeira vez que ele atravessou a cidade, né, juntos, eles atravessaram juntos, e também porque Lawrence gostava de fumar seu cachimbo. Edward adorava olhar as estrelas e os sons e os nomes das constelações, como assim ele lembrava que a Abilene contava as histórias, né? Quando Edward observava o céu noturno, se lembrava de Pelegrina, os olhos escuros e faiscantes, e um calafrio que percorria seu corpo, javalis e bruxas, ave. Nelly, antes de colocar Edward na cama, cantava para ele uma canção de ninar, que acalmava Edward, que o fazia esquecer de Pelegrina. Durante muito tempo, a vida de todos foi tranquila, até que um dia a filha de Lawrence veio visitá-los. Lolly, a filha do casal, era gorda, estabanada, quer dizer, toda desengonçada. Falava muito alto e usava batom demais, inclusive aqueles vermelhos, né? Gritantes. Edward sentiu por Lolly uma imensa raiva, intensa e imensa raiva, porque ela não gostava dele, porque ela pegava ele de ponta cabeça, chacoalhava, jogava ele no sofá e ainda por cima perguntou para a mãe o que o cadeirão, né, que é essa cadeira de bebezinho, estava fazendo lá depois de tanto tempo. E a mãe disse, a mãe que se chamava Nelly, disse que seria apenas para Lawrence consertar. E pela primeira vez, Eduardo não jantou na mesa, não saiu para olhar as estrelas e nem ouviu sua canção de ninar. Ele foi ignorado até a manhã do dia seguinte,
quando Lolly o deixou sem roupa e o resolveu enfrentá-lo. Ela achava que o coelho havia enfeitiçado os velhos, né, os pais dela, pois na cidade diziam que o casal tratava o coelho como se fosse uma criança. Lolly, então, pegou o coelho pelas orelhas, colocou na lata de lixo da cozinha e disse para a mãe que ia dar umas voltas por aí com o caminhão do pai. E colocou a lata de lixo no veículo. Eduardo, pela primeira vez, sentiu uma grande e funda apontada no seu peito de porcelana. Pela primeira vez, o coração dele se manifestou e disse duas palavras: Nellie e Lawrence. Eduardo foi parar então no lixão. Na primeira noite, como mostra na figura, ficou no alto de uma pilha de lixo, de onde podia ver as estrelas e a luz. Ernest, o rei do mundo, isto é, o rei dos lixões, né? Era um menino que ia todos os dias no lixão e subia no entulho gritando que ele era: Eu sou o rei do mundo, o rei dos lixões. Eduardo achava que o mundo era feito de lixo, ainda mais depois que colocaram o entulho em cima dele, como se tivesse sido enterrado vivo, ele pensava. Depois de 40 dias e 40 noites, o cheiro do lixo acabavam embaralhando a cabeça e os pensamentos de Edward. Achava que era bem melhor estar no fundo do mar do que lá. Lembrava inclusive das histórias de Pelegrina de novo. Sentia saudade de Abilene, quando ele ficava na janela, olhando o céu, as estrelas, as constelações. Lembrava de Lawrence e Nellie. Eduardo se perguntava, então, se isso seria amor. Todos os dias, Edward apenas ouvia Ernest gritar o de sempre, que ele era o rei dos lixões, e por conta disso ele sabia, Edward, que era outro dia. Mas depois de 180 dias, 6 meses, chegou a salvação. Um cachorro farejou, fez uma escavação no lixão, quando Edward pôde ver novamente a claridade da luz do dia. Edward e o cachorro se encontraram pela primeira vez, como mostra na figura. Quando Ernest percebeu a presença do cachorro no lixão, gritou para ele sair dali. Então o cachorro agarrou Edward pelo vestido rosa e saiu correndo. Apesar da baba do cachorro de estar coberto de lixo e com o vestido e sendo perseguido por um doido, Edward, mesmo assim, estava feliz. O cachorro, depois de tanto correr, finalmente deixou Edward numa árvore, aos pés de um enorme homem de barba negra e longa. Lucy, como assim era chamada a cachorra por esse homem, né, que era o dono dela, achava que, levando esse coelho para o seu dono, que ele pudesse fazer uma torta, mas isso não era possível, porque Edward era de porcelana, não era de verdade. Mas ele era tão perfeitinho que parecia ser de verdade. Bull, como era chamado esse homem, e Mendigo, né, deu o nome ao coelho de Malone. Bull achava que Malone havia sido separado de alguma criança que gostava muito dele. Bull então balançou a cabeça de Edward para que o coelho aceitasse viajar com ele e Lucy, que era sua cadelinha, pela estrada, já que todos, né, estavam perdidos mesmo. Então, vamos viajar pela estrada dentro, né? Bull sugeriu junto a Lucy e Edward. Bull, Lucy e Malone se deslocavam a pé em vagões vazios, sem ir a lugar nenhum, né? Iam assim sem rumo. Eduardo viajava no saco de dormir que Bull carregava no ombro, como mostra na ilustração, só com a cabeça e as orelhas de fora. E ele, Bull, sempre colocava a Malone numa posição que ele não olhasse nem para cima e nem para baixo, mas sempre para trás, para ver o caminho que tinha sido percorrido. Embora Lucy, no começo, achasse que Malone era a sua refeição, que poderia ser transformada numa torta, depois pegou um amor pelo coelho tão grande que dormia toda a noite enroladinha a Malone, que era o Edward, né? Foi quando Edward relembrava de tudo, inclusive de Pelegrina, reforçando que ele não era igual à princesa, porque ele já tinha conhecido o que era o amor. Bull e Lucy se reuniam com outros mendigos ao redor de uma fogueira, como mostra na ilustração, pois Bull era ótimo contador de histórias e, como cantor, era melhor ainda. Edward equilibrava-se no joelho direito de Bull. Edward adorava quando Bull cantava.
Bu percebeu que as roupas do coelho não eram apropriadas para ele, ainda mais depois das andanças. Foi quando Bu resolveu pegar a meia que ele usava na cabeça como gorro e fez um grande buraco em cima, e depois 2 pequenos buracos de cada lado, e fez o coelho vestir como se fosse uma blusa. E para as calças, Bu costurou retalhos e vários lenços vermelhos, e assim fez a calça de Edward, que agora parecia ser um fora da lei, um coelho fugitivo, né? Então, olha lá como ele estava vestido, né? De mendigo agora. No começo, os outros achavam Eduardo uma brincadeira. Bu se irritava quando os outros chamavam Eduardo de bonequinha, mas ele não falava nada. E isso, logo, os outros homens acabaram se acostumando com a notícia do coelho e logo pararam de falar isso, né? Que ele era uma bonequinha, etc. Então, quando Bu e Lucy chegavam a outra cidade, estado, lugar, as pessoas já se alegravam com o coelho, pois já tinham ouvido falar dele. E onde fossem Bu, a Lucy e Malone, que seria o Edward, algum mendigo pegava o coelho e lhe sussurrava no ouvido os nomes de seus filhos, de seus familiares. E Edward sabia, então, o que significava o que era perder alguém. O coelho ficou perdido com Lucy e Bu por muito tempo, quase 7 anos. Eduardo já tinha se tornado um excelente mendigo, feliz quando estava na estrada e inquieto quando estava parado. O ruído dos trilhos do trem tornou-se uma música que o acalmava. Certa noite, no pátio da ferrovia Memphis, que era a cidade, enquanto Bu e Lucy dormiam e Edward Malone, vigiava, surgiu um pequeno probleminha. Um homem, o guarda com uma lanterna, entrou no vagão, iluminou o rosto de Bu e deu um pontapé em Bu para que ele acordasse de vez, e deu outro pontapé em Lucy para que ela parasse de latir. Neste momento, Eduardo queria ser capaz de defender Lucy, mas não podia fazer nada, porque era apenas um coelho de porcelana. Então, o guarda pegou Eduardo de raiva, porque não sabia o que aquele coelho estava fazendo ali, abriu a porta do vagão e, com um trem em movimento, deu um pontapé no coelho, lançando-o na escuridão. Ele foi logo rolando até uma colina empoeirada, de cara para o céu noturno. Neste momento, Eduardo desejou ser capaz de chorar. Porém, pela manhã, o som do grilo foi substituído por o som de um pássaro, quando uma velha, descendo pela estrada, acabou tropeçando em Eduardo e foi logo pensando na utilidade que ele teria. E aí ela pensou, vou pegá-lo. Eduardo não ligava se a mulher fosse pegá-lo ou não, depois da sensação de vazio e desespero da noite anterior. Então, a velha, neste momento, acabou pensando numa utilidade para ele e o deu. O pendurou na sua horta, numa estaca, amarrou o coelho como se fosse um espantalho. Eduardo não sabia o que espantaria, mas logo descobriu que seriam pássaros. Os que apareciam mais lá eram os corvos, que eram pássaros também. A velha batia palmas para que Clyde, o nome que ela acabou dando para Edward, começasse o trabalho. Qual? O de espantar os pássaros, os corvos, Então, olha aí na ilustração o Edward pendurado na estaca como um espantalho. Os pássaros não deixavam Edward em paz. Bicavam ele o tempo todo, se empoleiravam na estaca e, com o sol ardente e forte, ele chegava a confundir o corvo grande com a pelegrina e nem se importaria se ela o transformasse em javali. Finalmente, o sol se pôs, os pássaros se foram e Eduardo conseguia ver as estrelas, mas pela primeira vez não encontrou consolo nelas. Pensava até que elas zombavam dele do jeito que ele estava. Quando o dia amanheceu, novamente os pássaros retornavam e a velha trouxe desta vez um menino com ela na horta. Bryce, que era o menino que a velha trouxe na horta, ela acabou dizendo: Bryce, afaste-se desse coelho, por favor, não pago você para ficar parado olhando esse coelho. Mas o menino, de olhos castanhos, brilhantes, e sempre limpando o nariz com as costas da mão e enxotando os corvos, os pássaros, disse para Eduardo: Olha, eu virei te buscar. Eduardo se perguntava como seria se tivesse asas. Será que ele poderia conhecer o céu?
Será que ele não teria afundado no mar? Poderia ter fugido do lixão? Poderia não ter caído no chão quando o homem o chutara e ainda teria caçoado do guarda? Então, Eduardo perguntava como seria se ele tivesse asas, né? Bom, ao final do dia, Bryce, o menino que trabalhava para a senhora, para a velha, na horta, foi embora piscando para o coelho, prometendo voltar. E, de fato, quando a noite chegou, Bryce estava lá, tocando na sua gaita uma melodia para o coelho. Tirou Eduardo da estaca rapidamente, salvando-o. E uma enorme alegria tomou conta do coelho, aliviado de tudo. Bryce colocou Eduardo nos ombros e saiu andando. Queria o coelho para sua irmã Sarah Ruth, que estava muito doente. Sarah adorava bonequinhas e ela já tivera uma de porcelana, mas o pai deles, que vivia bêbado, pisou na cabeça da boneca, quebrando-a em 1000 pedaços. Desde então a menina não teve mais nada. Eduardo não gostava de ser substituído por uma boneca, mas qualquer coisa era melhor do que ficar pendurado como espantalho. A casa de Bryce e Sarah era tão pequena e torta, como mostra na figura acima, que Eduardo pensou que fosse um galinheiro. Tinham poucas coisas, bem simplesinha a casa, 2 camas, um lampião com querosene e pouco mais que isso. Sarah tinha 4 anos, cabelo loiro claro, olhos castanhos e brilhantes, como o do seu irmão. Sarah sempre tossia muito. Mal conseguia falar ou respirar. Essas tosses eram sons mais tristes que Eduardo já tinha ouvido. Bryce, então, pediu que Sarah fechasse os olhos para ver o que ele tinha trazido para ela. E, balançando as pernas e os braços do coelho, como se ele estivesse dançando, pediu que ela abrisse os olhos. E ela, sem acreditar e extremamente feliz, pegou Eduardo como se fosse o bebê dela, como mostra a figura acima. Edward nunca havia sentido como era ser um bebê até então. Lá fora, o trovão e a chuva caíam sob o telhado, e aí fez com que Bryce tocasse na mesma melodia uma canção com sua gaita. Sarah acabou dando o nome de Jangles para o coelho. Bryce e Sarah tinham um pai. De manhã, bem cedinho, quando Sarah estava tossindo num dia desses, seu pai pegou o coelho e o largou na cama de Sarah, sem se importar com nada e ninguém. Finalmente, o fanfarrão do pai, quer dizer, o que não estava nem aí, só queria saber de beber, nada com nada, não queria trabalhar, cuidar dos filhos, da casa, tinha saído novamente e quase nunca estava em casa. Bryce saiu para trabalhar, depois de apanhar do seu pai, porque discutia com o pai por que ele tinha feito aquilo com o coelho e não tratava deles com amor e carinho. E Sarah acabou ficando com Jangles, brincando com sua caixa de botões, né? Da Sarah, essa caixa era. Quando Sarah tinha os acessos intensos de tosse, ela abraçava tão forte o coelho que parecia quebrá-lo ao meio. No fim da tarde, Bryce trouxe um biscoito para Sarah e uma bola de barbante para Edward. Enquanto Sarah comia o biscoito, Bryce foi preparar uma surpresa com Edward para Sarah, com barbantes amarrados nos braços e pernas, transformando Jangles em uma marionete. Bryce pediu para Sarah fechar os olhos novamente, que ele iria fazer uma surpresa para ela. Ao abrir os olhos, ela não acreditou. Bryce fazia Edward dançar, cair, balançar, ao mesmo tempo que com a outra mão tocava uma música alegre e animada, com sua gaita. Isso tudo para Bryce alegrar e divertir a sua irmã. Sarah riu tanto que ela começou a tossir. Logo Bryce, preocupado, a carregou nos braços para tomar um ar limpo e fresco lá fora. E também não esqueceu de levar Edward. E aí, os 3 ficaram olhando o céu por um longo tempo. Sarah viu uma estrela riscando o céu e Bryce, seu irmão, pediu para que ela fizesse um pedido. E aí Edward também aproveitou para fazer. Os dias se passavam, vezes o pai vinha para casa, vezes não. Embora a roupa de Edward estivesse quase se desmanchando, ele não se importava. Pela manhã, Edward era sempre abraçado fortemente pela Sarah e pela noite ele dançava pelas mãos de Bryce para alegrar a Sarah, que ele adorava Bryce ver a Sarah feliz. Um mês se passou, depois 2, 3, 4, e Sarah só piorava. No 5º mês, passou a recusar-se a comer. No 6º mês, começou a tossir sangue e sua respiração já era bem difícil.
Bryce, então, deixou de trabalhar, de sair de casa, para cuidar exclusivamente de sua irmã. Numa clara manhã de setembro, Sarah Ruth parou de respirar. Edward caiu dos braços dela, virado para o chão, como mostra na ilustração. Bryce começou a chorar compulsivamente, sem parar, e ouviu neste momento o pai entrar, que também começou a chorar. Bryce insistia que o pai não gostava de Sarah, mas o pai dizia que a amava muito e que Sarah era sua caçulinha, a menorzinha, né, a mais novinha, e a levaria para ser enterrada. Bryce não queria que o pai fizesse isso, mas o pai de Bryce era mais forte que ele. Então, assustado, Bryce resolveu de vez ir embora, porque já que a irmãzinha não estaria mais lá, não fazia sentido viver mais naquela casa. Pegou Jangles e foi para Memphis, a cidade mais próxima, deixando o casebre vazio e em silêncio. Olha ele na imagem. Bryce perguntou para Edward: quantos coelhos dançarinos você já viu na vida? Pois é assim que vamos ganhar algum dinheiro, falou Bryce. Bryce tinha visto isso da última vez em que esteve em Memphis, na cidade. Ele viu que o sujeito fazia qualquer show e as pessoas paravam para assistir e lhe davam dinheiro. Então, a caminhada até a cidade levou quase a noite toda. Edward sofria, cada parte do seu corpo de porcelana doía, sofria também por Sarah Ruth. Bryce tocava a gaita, então, na cidade logo que chegou com uma mão, e com a outra fazia o coelho dançar, fazer reverências, né? Se movimentar de todos os modos, e na frente lá estava a caixa de botões de Sarah, para que as pessoas pudessem deixar o dinheiro, as moedas. Foi quando, nesses intervalos aí de fazer o show, várias coisas aconteceram. Um homem de chapéu não gostou do que Bryce estava fazendo com o coelho, achava aquilo um pecado, porque o coelho era tão perfeito que parecia ser um coelho de verdade, então por isso o homem de chapéu achava que era um pecado. Uma criancinha, por exemplo, queria colocar a mão no coelho, mas a mãe não deixou, dizendo que ele estava sujo demais. E também uma senhora com uma bengala que se aproximou e olhou para Edward, que por alguns instantes Edward achava que fosse a Pelegrina, mas a velha, a senhora nem ligou e acabou indo embora. Bryce chorou por várias vezes durante o dia, mas apenas parou de tocar a gaita e dançar Edward quando já era noite, quando não tinha mais ninguém nas ruas. E foi quando Bryce prometeu não chorar mais. Limpou o nariz, como de costume, com as costas da mão, olhou para a caixa de botões e achava que tinha dinheiro suficiente para comer algo lá. Então, foi quando Bryce resolveu ir a um restaurante. O restaurante que tinha mais próximo se chamava Neil's. O nome piscava escrito em grandes letras vermelhas de neon, como mostra na figura. Bryce, então, pediu panquecas, ovos, um filé bem grandão, torradas, café. Foi aí que a garçonete trouxe a comida e Bryce pôde comer tudo sem tirar os olhos do prato de tão faminto. Marlene, então, a garçonete, colocou a conta debaixo da xícara, mas Bryce viu e disse que não teria dinheiro suficiente para pagar. Sem acreditar no que o menino estava falando, a garçonete parou de servir o café, chamou o dono e o cozinheiro, que era o do cozinheiro também do restaurante, o Sr. Neil, um homem alto, ruivo e de rosto vermelho. Bryce e Neil começaram a discutir para encontrarem uma solução, quando o menino teve a ideia de tocar uma música e dançar o coelho lá mesmo no restaurante, para conseguir o dinheiro para pagar. Neil, furioso, pegou Edward, nervoso, balançou tanto que a cabeça do coelho acabou batendo na beira do balcão do restaurante. E o mundo de Edward escureceu. Estava escuro e Eduardo caminhava pela calçada, andava sozinho, com um fino terno de seda vermelho. Desceu pela calçada e depois tomou um caminho que levava a uma casa de janelas iluminadas, como mostra na ilustração. Era a casa de Abilene. Ele estaria na casa da Rua Egito. Lucy saiu pela porta da frente, latindo, a cachorra, lembra? Do mendigo. Na porta estava Bull, o mendigo, dizendo que estava esperando por ele. Lá dentro da casa estavam Abilene, Nellie, Lawrence, o pescador, Nellie, a esposa do pescador, Bryce, o menino da irmãzinha Sarah Ruth. Bryce perguntou se ele estava procurando
pela Sarah e Edward disse que sim. Bryce disse que lá fora, nas estrelas, então, tinha uma constelação, quer dizer, um conjunto de estrelas chamado de Sarah Ruth. Eduardo estava adorando aquela noite. Ele abriu as asas, viu que tinha asas e levantou o vôo dos ombros de Lawrence, que era o pescador, de encontro ao céu noturno, na direção das estrelas, ao encontro de Sarah Ruth. Malone, neste momento, disse Bull, puxando do céu para a terra. Embora Edward batesse as asas, não adiantava, porque Bull, que era o mendigo, mantinha o coelho preso e firmemente ao chão. Todos queriam que ele, Edward, ficassem com eles. A Bilene queria, Nelly, Lucy, todos queriam que Edward ficassem com eles, né? Extremamente bem feito. Foi quando nessa hora, né? Extremamente bem feito, uma obra de arte, né? Disse o homem que passava um pano quente no rosto de Edward. Neste momento, o homem finalmente trouxe Edward do mundo dos mortos. Foi quando Edward despertou de todo esse sonho que ele estava tendo. Tirou a sujeira e consertou sua cabeça. Mas Edward ainda estava com seu coração quebrado. Lucius Clark era o nome do homem, um restaurador de bonecas de muitas habilidades, responsável por restaurar o Edward. A cabeça de Edward estava em 21 pedaços e ele conseguiu recuperá-la, acredite. Eduardo percebeu que estava sem o terno vermelho e que não tinha asas, porque no final era um sonho, né? Lembrou-se de Bryce e do Neil balançando no ar, né? Isso era de verdade, né? Foi a última coisa que aconteceu. Eduardo queria saber sobre seu amigo Bryce e Lucius disse: ele trouxe você aqui chorando muito, pedindo para consertá-lo. E como sou um homem de negócios, propus a ele duas possibilidades, porque ele não tinha como pagar esse conserto. Então, a primeira possibilidade era que Bryce procurasse ajuda em outro lugar. A segunda possibilidade era que ele, Lúcius, consertasse da melhor forma possível o coelho, mas depois não seria mais do menino, e sim do restaurador, ou seja, de Lucius Clark. E o menino optou pela segunda. Bryce havia desistido de Edward para que ele ficasse curado. O restaurador e o coelho acharam essa atitude do menino realmente extraordinária, e Lúcius prometeu cumprir com seu trato, devolveria todo o esplendor do coelho, ou seja, como ele era inicialmente. Algum dia, Lúcius teria o seu retorno, cada coisa no seu tempo. No ramo das bonecas, tem-se um ditado: o tempo da vida real é um, o das bonecas é outro. Assim, Eduardo Tulane foi remendado, restaurado, limpo e polido, vestido com um terno elegante e colocado em exposição no alto de uma estante. E de lá, Eduardo via toda a loja. De repente, Bryce entrou na loja tomado de uma saudade. Queria ver Eduardo, embora Lúcio tivesse dito ao menino, assim que entrou, que haviam feito um trato. Mas, nesse momento, Eduardo se encheu de um sentimento de amor e perda. Lucius Clark, com dó, resolveu pegar o coelho para que Bryce olhasse pela última vez. Bryce então queria pegá-lo, mas o homem não permitiu. Disse que ele tinha feito um trato de restaurar o coelho e que o menino não tinha que fazer e que o menino tinha que fazer a parte dele, que era se despedir de vez. Bryce não queria ir e Eduardo também não, mas assim o menino fez e foi embora cumprindo com seu trato. Olha o menino lá na ilustração entrando na loja. E aqui o Bryce, o menino, olhando Eduardo pela última vez. Teoricamente, Eduardo não estava sozinho, porque a loja de Lúcius era cheia de bonecas, como mostra a ilustração. Bonecas senhoritas ou bebês, com olhos que abriam ou fechavam, olhos pintados, vestidos de rainha ou de marinheiro, não importa. Eduardo nunca ligara mesmo para as bonecas, as achavam aborrecidas e egoístas, agitadas e inúteis, e essa opinião foi logo reforçada pela sua primeira colega de prateleira, uma boneca de porcelana com olhos de vidros verdes, lábios vermelhos e cabelos castanhos. Seu vestido era de cetim verde fino e ia até os joelhos. A boneca caçoava de Edward, dizendo que as pessoas procuravam na loja por bonecas e não por coelhos. Mas Edward não se
não se importava com isso, não queria ser comprado mesmo. Quando Eduardo mencionou isso, logo pensou em Sarah Ruth e Abilene. Passava na cabeça dele como notas doces e tristes. Eduardo pensou e falou para a boneca que já havia sido amado. Havia sido amado por uma menina chamada Abilene, por um pescador e sua esposa, por um mendigo e sua cadela, por um menino que tocava a gaita e uma menina que morreu. E aí ele conheceu o que é o amor. Neste momento, a boneca ficou calada por um bom tempo, quando depois acrescentou: Só quis dizer que ninguém vai comprar você. 2 semanas depois, a boneca foi vendida e no seu lugar outra boneca foi colocada. Todas queriam ser compradas toda vez que alguém entrasse na loja. Eduardo era o único que pensava o contrário. Na escuridão da loja, Eduardo conseguia ver que a cabeça da boneca, como a dele, a que estava indo substituir o espaço vazio da boneca que tinha sido vendida, que o rosto desta boneca era uma verdadeira teia de rachaduras. Ela usava uma touca de bebê, essa boneca, que ficou ao lado de Edward. Então, Eduardo e a boneca começaram a trocar ideia. Eduardo estava lá há meses, não se importando com isso, porque para ele todos os lugares eram iguais, mas para a boneca não. Ela já teria vivido uns 100 anos e aprendeu que um lugar é diferente do outro, uns magníficos, outros horríveis, e que ela se tornara uma boneca diferente em cada lugar. Edward pensou em tudo o que teria acontecido na vida dele em tão pouco tempo, né? Então ele pensou em tudo o que teria acontecido na vida tão curta dele, comparado da menina, né? Da boneca de 100 anos. Edward não pensava como a boneca que ficava imaginando quem iria comprá-la. O coelho não se importava com nada. A boneca aconselhou, dizendo em como era importante manter as esperanças e de perguntar de quem irá gostar de nós e quem nós iremos gostar. Mas Eduardo estava cansado de ser amado. A boneca até aconselhou então, já que ele não tinha esperança de nada, que ele pulasse da prateleira e se quebrasse em 1000 pedaços. Mas Eduardo não conseguia fazer isso, porque não era capaz, porque ele era simplesmente um boneco. Então, a boneca vivia insistindo para Eduardo: Você me decepciona. E as palavras dela o fez pensar em Pelegrina, javalis, princesa, saber ouvir e amar, desculpa, feitiços e maldições, e pensou: e se houvesse alguém de que ele voltasse a gostar? E se houvesse? Seria possível? Seu coração neste momento estremeceu. Lúcius abriu a porta da loja no dia seguinte, permitiu que o sol entrasse e lá estava o primeiro cliente, uma garotinha e o pai. A menina queria um amiguinho. O pai a levou para olhar bem todas as bonecas na estante e ela escolheu aquela com a touca de bebê que estava do lado de Edward. Mesmo Lucius Clark tendo explicado que ela era bem antiga, Lucius entregou a boneca a Natalie. E antes da menina ir embora com a boneca, ao abrir a porta junto com um feixe, né, de luz do sol, Eduardo pôde ouvir claramente a voz da boneca dizendo: Abra seu coração que alguém virá buscá-lo, mas é preciso abrir o seu coração. Então, pela primeira vez depois de tanto tempo, o coração de Eduardo pensou na rua Egito, em Abilene, dando corda no relógio e colocando o coelho no colo, dizendo: Eu vou voltar. O coração de porcelana do coelho tinha se aberto de novo. Olha ele aí, sozinho, quando a amiguinha dele, com a touca de bebê, né, a boneca, tinha ido embora. As estações passavam, outono, inverno, primavera e verão. Entravam e saíam da loja avós, colecionadores de bonecas, as meninas com as mães. E Eduardo esperava. As estações pareciam anos, enquanto Eduardo percebeu as frases de uma leve esperança, que elas já estavam impressas na sua mente. Ou seja, ele nem precisava falar mais aquela frase, né? Já vinha na mente dele: alguém virá buscá-lo. E a boneca estava certa, alguém veio de fato. Era primavera, chovia e flores se espalhavam pelo chão da loja de Lúcius.
Era uma menina de 5 anos. Enquanto a mãe tentava fechar um guarda-chuva azul, como mostra na figura acima, a garotinha andava pela loja e via cada boneca. Quando viu Eduardo, ela ficou olhando para ele, que dizia, ele dizia, né? Alguém virá buscá-lo. De repente, a menina pegou Eduardo nos braços e o embalou com a mesma ternura que Sarah Ruth. Imediatamente, Lúcio pediu à mãe para que ela cuidasse da menina, pois ela estava segurando uma boneca frágil, preciosa e muito cara. A mãe não ia comprar nada, apenas estava olhando, mas Maggie insistiu para a mãe comprar a boneca. Foi quando Eduardo viu pendurado no pescoço um medalhão que, na verdade, era um relógio de bolso. Eduardo pensou no relógio de bolso dele, disse a Bilene com segurança e repetindo: Eduardo. E Eduardo respondeu: Sim, sim, sou eu. Então a mãe da menininha era a Bilene. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da historinha, que tenham um bom estudo e até o próximo vídeo e as outras leituras de livros.